Olá, eu sou Milena Vitório Alves, diretora do Hospital de Olhos Sadala Minganem, e é com muita alegria que damos início à nossa série de lives em comemoração aos 78 anos do hospital. E é com grande satisfação que dou as boas-vindas aos nossos queridos especialistas, Dr. Vinícius Coral Ganem, doutora Marciele Ganem e Dr. Ramon Coral Ganem. É um prazer poder estar aqui hoje com todo mundo que está em casa nos assistindo. Isso é uma inovação que vem ganhando terreno e eu acho que é muito importante na instrução da população. E a gente agradece por vocês dedicarem o tempo de vocês a apreciarem o nosso trabalho. E eu estou muito feliz por estar aqui com o meu irmão, com a minha cunhada e com a diretora do nosso hospital na comemoração dos 78 anos dessa instituição. Doutor Vinícius, os pacientes costumam questionar bastante sobre as diferenças entre hipermetropia, miopia e astigmatismo. O doutor poderia explicar um pouco mais? Essas são perguntas muito comuns, né? E esse conjunto de problemas a gente chama de erros refrativos. Por isso que existe a cirurgia refrativa, que é a cirurgia que corrige esses erros refrativos. A miopia, que tem aumentado muito no mundo, especialmente no mundo oriental, é o olho que cresceu mais do que deveria. Tá? Então, quando o olho cresce mais do que deveria, o paciente fica míope. Em geral, em média, se ele crescer 1 milímetro a mais do que ele deveria, o paciente tem 3 graus de miopia. Então, a gente está falando de coisas muito sutis, muito delicadas. A hipermetropia é o contrário, é normalmente o olho que não cresceu o que deveria. E ela é mais comum no Brasil do que a miopia. Tem países, especialmente orientais, onde a miopia é muito mais comum. E a gente tem também o astigmatismo, né? O astigmatismo é quando a córnea, que é esta estrutura aqui, onde a gente faz a cirurgia refrativa, ela não tem uma curvatura nos 2 meridianos que é semelhante. Então, imagina uma bola de futebol comparado com uma bola de futebol americano. Então, a bola de futebol americano, ela teria muito astigmatismo. Então, as curvaturas são muito diferentes. E isso é corrigido também com a cirurgia. E tem o último problema, que se chama presbiopia, que aí tem a ver com a idade, não tem a ver com o tamanho do olho, nem com a curvatura da córnea. E a presbiopia é aquela vista cansada, ou o braço vai ficando curto, que começa, em geral, depois dos 40, 42 anos de idade. Aí, em geral, são esses os erros refrativos que a gente pode corrigir. Interessante. Doutor Ramon, é possível tratar a miopia e a hipermetropia com astigmatismo junto? Legal. Primeiro, boa noite a todos. Prazer estar aqui comemorando mais um ano desse nosso projeto de vida do meu pai, da minha mãe, de todos os sócios que ao longo de vários anos vieram formando uma equipe cada vez mais coesa, melhor e que resultou, né, nesse aniversário nosso aqui e que eu tenho prazer imenso de participar dessa equipe. Bom, vamos falar um pouco de cirurgia refrativa então, né, de cirurgia para correção de grau. E a cirurgia, basicamente, o que ela faz, né? Ela muda a curvatura da córnea para corrigir o grau. Então a gente estava vendo o Vini falar sobre os problemas, os erros refrativos. E existem formas diferentes de corrigir os erros refrativos. Mas a cirurgia refrativa mais comum é aquela feita na córnea, mudando a curvatura da córnea para corrigir o grau. Então, o laser não mexe nada dentro do olho, ele vai mudar essa curvatura da córnea. Por isso que a gente avalia com cuidado e com critério para saber quem pode ou não fazer cirurgia refrativa a laser. Muitos pacientes que não podem fazer a cirurgia refrativa a laser, a gente faz implantando lente dentro do olho. Então, a gente pode implantar uma lentezinha aqui na parte da frente do olho, ou a gente pode até implantar uma lente no lugar do cristalino, onde a gente substitui o cristalino por uma lente artificial. Então, são as formas de correção do grau, né? Mas o mais comum é a cirurgia a laser, que muda a curvatura da córnea. Doutora Marciele, e para quem tem problema de presbiopia ou a popular vista cansada, como é realizada a correção? Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje também para celebrar mais um ano desse hospital, que fazemos parte, e agradecer a todas as pessoas que trabalham aqui ou já trabalharam
para poder fazer, como o Ramon falou, esse sonho se realizar. Né? Não é à toa que chegamos aos 78 anos com muito trabalho, muita dedicação. Então, falando um pouquinho mais da presbiopia, é possível sim corrigir a presbiopia. Não corrigir, né? A cirurgia laser, o que ela vai fazer? Vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, o que vai dificultando? A visão de perto, hoje em dia, muito, a gente utiliza muito a visão celular para tudo, né? Então, com o passar dos anos, geralmente ali depois dos 40 anos, começa a ter essa dificuldade, ver as coisinhas de perto embaçadas. Aí a pessoa afasta um pouco, né? E fica com aquele braço curto até que não dá mais. A cirurgia, ela não vai fazer com que a gente tenha novamente o poder de foco, né? Porque o que vai acontecendo é isso, ao longo do tempo o olho vai enfraquecendo. Uma estrutura dentro do olho vai enfraquecendo, vai perdendo essa capacidade de foco. Não existe cirurgia para devolver isso. A cirurgia laser é realizada na superfície da córnea, como a gente já mostrou aqui, né? Nessa estrutura superficial na córnea. E vai mudar então o foco. É feita uma visão balanceada em que um olho vai ter o foco melhor para longe e o outro olho vai ter o foco, então nessa estrutura, nessa região aqui. E o outro olho vai ter o foco melhor para perto. Com isso, com os dois olhos abertos, a pessoa consegue ter 100% de visão para longe e 100% de visão para perto, mas a custo da visão balanceada, né? Doutora Maciele, e após a cirurgia de correção, ainda é necessário o uso dos óculos? Aí depende do quê? Depende da exigência de cada pessoa e depende também das atividades em que a pessoa usa mais a visão, mais tempo a visão. Então, por isso, desde o início da consulta, é muito importante a pessoa, nós conversarmos com o paciente para sabermos o que o paciente faz. É diferente quando a gente opera um motorista profissional, uma pessoa que dirige muito, de uma pessoa que fica muitas horas no computador, pessoas que gostam muito de ler, então, ou até uma dona de casa que faz várias atividades e não fica muitas horas na mesma distância, na mesma posição. Então, tudo isso tem que ser analisado. A cirurgia, nesta fase da vida, após os 40 anos, a cirurgia laser não é para a pessoa pensar, eu operei, ótimo, vou jogar meu óculos no lixo, nunca mais vou usar. Não, a cirurgia laser, nesta fase da vida, é para a pessoa ganhar independência ao óculos, ou seja, usar menos. Pode ser que não precise usar? Sim. Depende do que a pessoa faz e também depende da exigência de cada um. Às vezes o que está bom para mim não está bom para você. Às vezes uma pessoa vem com 100% de visão e tem as queixas, porque exige mais da visão. Outras pessoas às vezes não estão com 100% de visão e estão satisfeitas porque aquilo está bom para ela. Então, a cirurgia, como eu já comentei, é para ganhar essa independência ao óculos. Ajuda muito. As pessoas geralmente ficam muito felizes com o resultado. Existe também, complementando um pouquinho, excelente resposta da Márcia, existe um fator, que é o fator biológico que a gente não tem controle, que é o fator adaptação. A gente tem pacientes que têm o mesmo resultado de grau pós-operatório que outros e uns estão extremamente felizes e outros não estão felizes com a cirurgia. Isso acontece também. Felizmente, é a minoria. São aqueles pacientes que o resultado de grau está ótimo, mas o paciente fala, poxa, eu não gostei disso. Por quê? Porque cada pessoa se adapta diferentemente aos resultados, certo? A grande maioria fica muito feliz com a cirurgia. Tem pessoas que às vezes a gente precisa reverter a cirurgia, inclusive. Na nossa experiência, isto chega a até menos de 1% das pessoas que a gente realmente tem que reverter. O que é reverter? Aquele olho que a gente colocou para perto, a gente volta e coloca ele para longe, e aí a pessoa volta a ter a boa visão para longe com os dois olhos, e não um olho longe e um olho perto. Então, além de toda essa avaliação que a gente faz aqui no hospital, muito detalhada, do perfil do paciente, expectativa, atividades, mesmo assim não é infalível. Isso é uma coisa importante, né? A gente entender. A gente tem realmente nos dedicado muito nos últimos anos a tentar minimizar esses efeitos indesejáveis
da cirurgia, especialmente da presbiopia, né? Porque realmente o índice de sucesso, como foi falado, é extremamente alto, mas 100% realmente a gente ainda não conseguiu chegar. Queria lembrar outra coisa também que acho que é interessante, na cirurgia da presbiopia, quando a gente faz laser fazendo visão balanceada, é que a gente não vai parar a evolução da presbiopia. Acho que isso é importante lembrar e a gente sempre orienta bem os pacientes. Então o paciente fica, muitas vezes, livre dos óculos, como a Márcia comentou, por vários anos. Eu oriento na média entre 5 e 10 anos. Depende muito da fase de vida que a pessoa está fazendo a cirurgia laser. Porque a presbiopia vai continuar avançando. Então, depois de alguns anos, a pessoa vai começar a ter dificuldade de novo para perto. E é frequente a gente fazer uma nova aplicação de laser depois, na média, entre 5 e 10 anos, dependendo um pouco da idade do paciente, do grau pré-operatório. Então, a cirurgia ela melhora a visão, a gente, em geral, dentro do possível, consegue colocá-la de 90% a 100% na visão de perto. Esse é o nosso objetivo, né? Claro que existem variações de resultado. Mas aí depois de 2, 3 anos, a visão vai cair para 90%, 3, 4 anos cai para 80%. Então ela vai regredindo porque a vista cansada vai avançando. Então o dia que a gente conhecer a solução para o envelhecimento, acho que a gente vai conseguir curar a presbiopia. Até lá, a cirurgia laser é uma ótima opção. Mais um detalhe, que então, feita a cirurgia, né, o que a gente sempre comenta com o paciente, feita a cirurgia, 3 meses depois o paciente volta no consultório, a gente vai conversar e vai ver se no seu dia a dia a visão está boa, está conseguindo fazer todas as atividades. Geralmente com 3 meses, sim. Com 1 ano, a mesma coisa. Então, nesse início, mesmo no início após a cirurgia, não é usar um óculos para determinada situação, não quer dizer que a cirurgia não deu certo. E sim que a exigência para aquela situação é grande. Então, às vezes o paciente quer pôr o fio na agulha, são detalhes, são letras, às vezes quer ler letras muito pequenas. Mesmo logo após a cirurgia, 1 ano após a cirurgia, isso pode ser difícil, né? Lembre-se que a gente não vai conseguir devolver a visão dos 20 anos. A cirurgia laser é muito diferente quando executada entre os 20, 40 anos e após os 40 anos. Então, temos que entender isso. A presbiopia, essa fase da vista cansada, não existe cura, não existe o tratamento definitivo, né? A gente ainda está estudando, mas o tratamento, a cirurgia laser ajuda muito, mas o óculos pode ser necessário sim. Um outro dado interessante sobre a correção da presbiopia, né? É importante para o público entender que a gente aqui está falando, essa parte da conversa é para pessoas que têm o problema de perto por causa da idade, tá? Os resultados nos jovens são muito mais duradouros do que no paciente presbita. Mas apesar desse enfraquecimento progressivo que a gente observa por causa da idade, na nossa experiência aqui, eu diria que talvez 2% dos pacientes que a gente operou um dia, e a gente já faz esse tratamento da presbiopia há 10, 15 anos, talvez só 2% dos pacientes retornam e a gente acaba fazendo alguma reoperação, a gente faz um novo ajuste, isso é possível na grande maioria dos casos. Então, mesmo o paciente, essa é uma dúvida frequente, né? O paciente acha que ele fez uma vez na vida, enfraqueceu, ele não pode mais fazer. A maioria dos pacientes, a gente pode fazer um ajustezinho, um ajuste com laser alguns anos depois e devolver a visão de perto para ele novamente, né? Mas 97%, 98% dos pacientes que a gente opera hoje, ou que operou há 10 anos, até hoje a gente não teve que fazer ajuste, né? Então, houve um enfraquecimento, mas às vezes o resultado da cirurgia ainda é o suficiente para eles terem uma independência, os óculos bem significativa. Isso é importante também ressaltar. Muito bom, doutores. Eu queria dar aí o meu depoimento. Eu fiz cirurgia refrativa há 30 dias atrás e realmente a vida ela muda completamente, né? A dependência, eu não uso mais óculos, eu usava lentes de contato. Então, realmente é qualidade de vida e pela explicação dos doutores isso só se torna mais em evidência. Eu vou confirmar com a nossa equipe se nós temos algumas perguntas do nosso público para interagir conosco. Eu recebi uma pergunta interessante direcionada para a doutora Marciele. Doutora, a pergunta do nosso espectador. E quem faz cirurgia de catarata e nesta ocasião corrige o grau? Pode precisar de nova cirurgia para grau depois de um tempo? Então, muito importante essa pergunta. A cirurgia de catarata é outra cirurgia dentro do olho. Então, nós vamos retirar o cristalino
daí sim o grau não muda mais de forma significativa, né? Muda, mas muda muito pouco depois da cirurgia de catarata. Pode-se considerar que o grau fica estável. Quando pode ser feita a cirurgia laser após a cirurgia de catarata? Então, coloca-se na cirurgia de catarata uma lente dentro do olho. Isso foi uma grande evolução na cirurgia de catarata e que corrige-se hoje o grau. Essas lentes evoluíram muito. Então, não só hoje corrige-se a catarata, mas também o grau dos óculos, o grau que a pessoa tem, com essas lentes intraoculares. A cirurgia a laser após a cirurgia de catarata pode ser realizada se fica algum grau residual. Então, se fica um grauzinho, o paciente não quer usar óculos, pode ser feito um ajuste com laser na superfície da córnea e corrige-se esse grau também. Essas lentes, elas têm um cálculo computadorizado, matemático, enfim, são várias fórmulas para se calcular essas lentes, baseado em várias medidas dos olhos. Hoje, cada vez mais confiável, mais reprodutível esse exame, mas pode acontecer pequenas variações. Então, nas lentes multifocais, que exigem, para funcionarem bem, exigem que esteja bem zeradinho o grau, se ficar um pouco de grau, é feita essa correção a laser após a cirurgia de catarata, sim. Temos mais uma pergunta também bem interessante. Presbiopia e hipermetropia, dá para fazer a cirurgia? Com certeza, né? Presbiopia é o que o Vini comentou, que é a vista cansada, né? Que a gente estava conversando agora há pouco. Então, a presbiopia, todo mundo vai ter após os 45 anos de idade, né? 43, 44, nessa idade geralmente começa para quem não tem grau. Agora, para quem tem hipermetropia, vai se somar a deficiência para perto à presbiopia. Então, se a pessoa tem hipermetropia, ela vai começar a ter dificuldade de perto antes. Né? Isso a gente está falando de hipermetropia baixa. Se for um grau alto de hipermetropia, aí desde jovem a pessoa já usa. Às vezes com 10 anos de idade, antes muitas vezes, a criança já começa a usar grau para hipermetropia. Mas o mais comum, né, quando a pessoa tem um grau mais baixo, é que comece a usar óculos muitas vezes para perto, ao redor dos 40 anos de idade, e aí vai piorando esse grau, a dificuldade para perto. E, por exemplo, uma pessoa de 50 anos com hipermetropia e presbiopia, obviamente, porque ela tem presbiopia, muitas vezes sim uma candidata boa para cirurgia refrativa a laser. Né? Dependendo do grau e da idade do paciente, a gente vai fazer ou laser na córnea ou vai implantar uma lente dentro do olho. Se o grau for mais alto, geralmente implante de lente. Ou o paciente for um presbita já de 65, 70 anos de idade, muitas vezes a gente prefere implantar lente porque já está mais perto da idade de ter catarata. Né? Então a gente está falando aqui, né, de duas opções que a gente já comentou. Então, ou a gente faz o laser, quando o cristalino é transparente, a gente faz laser e o paciente é um paciente presbita jovem. Agora, quando o paciente tem uma presbiopia já mais avançada, tem mais idade, já está mais perto do cristalino ser opaco, né? Às vezes o paciente vem avaliar, eu não quero usar óculos, doutor. Eu não quero usar óculos, a gente examina e tem catarata, o cristalino está fosco. Aí é fácil, a cirurgia de catarata vai curar tanto a catarata como o grau do paciente. E como a Márcia comentou, a gente pode implantar dentro do olho uma lente multifocal e aí o paciente vai ter visão boa longe e perto. Então as lentes multifocais permitem uma correção definitiva do grau, tanto longe quanto perto nos dois olhos. Né? O laser é sempre um melhor longe e o outro melhor perto. Mas as duas são formas bem muito boas para corrigir o grau, são excelentes assim de forma geral. E tem um dado interessante, a gente é um dos maiores centros de referência em cirurgia refrativa do país. E a gente tem aproximadamente 50% a 60% dos nossos pacientes operados são exatamente esse paciente que tem hipermetropia e presbiopia. Tá? Então, normalmente é o paciente acima de 40 anos que tem hipermetropia. Esse é o maior número de pacientes operados hoje. É muito mais do que as pessoas com miopia. Né? Só que é o grupo de pacientes que, em geral, a maior parte da população não sabe que pode ser operada. Né? Essa é uma dúvida super frequente. Né? Então, as pessoas às vezes usam um óculos multifocal porque elas não sabiam que elas poderiam ter a chance de se livrar dos óculos
integralmente ou parcialmente, né? Então, é importante ressaltar que essa não é uma técnica de agora. A gente faz isso há 15 anos, né? E com a tecnologia que a gente tem, os resultados, em média, são muito bons. E além, me complementando, muitos pacientes não sabem e muitos têm medo, né? Muitos têm medo. Então, é importante também desmistificar a cirurgia refrativa. É uma cirurgia extremamente segura, realizada no mundo inteiro há anos e consagrada pela segurança, pela eficácia, pelo bom resultado, né? É uma cirurgia muito rápida, 10 minutos o tempo que o paciente entra no laser e sai, vai andando, não sai com tampão, anestesia só com colírio, então realmente é um procedimento rápido e indolor. Doutora Maciele, aproveitando esse ponto, recebemos mais uma pergunta. Se o paciente, ao realizar a cirurgia, se ele precisa ficar afastado do trabalho ou das atividades físicas, a doutora já reforçou que é um procedimento rápido, acho que esse ponto é super importante para quem está nos assistindo. Então, voltando um pouquinho no nosso modelinho aqui. A cirurgia laser, ela é externa. Existem dois tipos de cirurgia laser. Uma é o LASIK e outra é o PRK. LASIK é feita uma fina lamela, a gente levanta como se fosse uma tampinha de laranja, aplica o laser e põe de volta a tampinha no lugar. Esta técnica exige cuidado em relação ao toque, não pode coçar, não pode mexer nos olhos, mas não limita em relação às atividades do trabalho. Então, a pessoa no dia fica um pouquinho embaçado, normal, porque pingou colírio, foi mexido, mas o dia seguinte é o paciente que vem para o consultório, a gente vê o dia seguinte já, vem para o consultório já feliz. Se abre a porta da sala chamando, é ótimo de ver, o pós-operatório. Porque ele já chega, ai doutor, eu estou enxergando, já peguei meu celular, eu já consegui enxergar a fitinha aqui do nome. Então é um paciente, o presbita, esse depois dos 40 anos, que tinha essa dificuldade para enxergar de perto, né? Que foi perdendo ainda, então voltar a enxergar de perto dá muita satisfação para o paciente, é um paciente que chega muito feliz. Esse paciente que fez o LASIK, que nós vemos no dia seguinte, se estiver tudo bem, ele pode voltar às suas atividades, cuidando com trauma, né? Trauma o que é? Coçar, mexer, tem que proteger para dormir, a gente fornece um protetor de acrílico, óculos de proteção também, então por 15 noites ele vai dormir com a proteção, mas vai ter uma vida normal. Já outra técnica de cirurgia laser é o PRK, onde o laser ele é aplicado só na superfície da córnea. Então, toda essa superfície tem que cicatrizar, isso demora um pouquinho mais. Daí sim, como demora um pouco mais, tem essa limitação em relação à melhora visual, demora para ficar bem boa a visão. É um paciente que tem que ser bem orientado, tem que ter paciência, porque a primeira semana geralmente tem desconforto, sensibilidade à luz, ardência, lacrimejamento. Depois da primeira semana, a visão já ajuda bastante, você já pode voltar às atividades. Mas a visão ainda vai ter uma flutuação nos primeiros 30 dias e após os 30 dias, sim, que já fica bem melhor. Claro que você não precisa esperar os 30 dias para voltar ao trabalho. Geralmente a gente afasta uma semana e depois já pode voltar com algumas dificuldades, mas geralmente a pessoa já consegue voltar ao normal. Doutor Ramon, e é possível fazer a consulta, exames e se submeter à cirurgia no mesmo dia? Sim, Milena, é a rotina nossa, né? Muitos pacientes vêm para o Sadala de outras cidades, né? Muitas vezes até pacientes de estados bem distantes aqui de Joinville, de Santa Catarina, vêm para Joinville, fazem a consulta de manhã, fazem os exames, fazem a dilatação da pupila, a gente senta, conversa, examina o paciente, avalia a possibilidade de fazer a cirurgia, escolhe a técnica de laser, como a Márcia falou, entre as duas são as mais realizadas, o LASIK e o PRK, e à tarde o paciente é submetido à cirurgia. No dia seguinte a gente examina, partiu para casa. Geralmente depois o retorno é feito com 3 meses após a cirurgia, e é quando a gente vai medir a visão e vai fazer os exames pós-operatórios. Então isso é bem comum, cada vez mais comum, porque as pessoas vêm ganhando mais segurança com a cirurgia laser, né? A gente que conhece o procedimento há muitos anos, nós já conhecemos bem o perfil de segurança dessa cirurgia. Inclusive eu estou comemorando
fim do ano agora, 20 anos de cirurgia laser, né? No começo do ano que vem, 20 anos de submetido à cirurgia laser. Eu fui submetido a PRK, meu pai me operou quando eu tinha 23 anos de idade e eu tô livre do óculos por 20 anos, né? Alegria. Para mim foi, porque eu vivia com lente de contato, vivia com olho vermelho, daí era época de né, garotada, a gente corria para lá e para cá, fazia bagunça, dormia com a lente às vezes, quer dizer, nessa época ninguém cuida muito bem, então eu tive sorte de nunca ter uma infecção com a lente, nunca ter tido nenhum problema. Hoje a gente tem critérios até bem mais rígidos para usar lente de contato, né? Nunca dormir, sempre guardar bem direitinho, mas foram anos que meu olho vivia irritado, vermelho, ficava sensível, depois do laser, resolveu. Claro que agora os Zenta chegaram, né? Mas eu ainda não tenho dificuldade nenhuma de perna. A gente te opera. Pois vou precisar da ajuda dos meus queridos aqui. Será um prazer. Colegas. Tem que sortear. Para poder resolver, mas ainda demora. Sou muito jovem ainda, então vai demorar bastante. Santo de casa não Se faz quiser, milagre. a gente pode fazer ao vivo aqui. Na próxima live, então. Legal, mas é isso aí. Doutor Vinícius, em relação à tecnologia, faz diferença no resultado da cirurgia refrativa? Qual o diferencial do Sadala comparado aos Estados Unidos e à Europa? E além disso, o que mais o Sadala tem e o que torna referência na cirurgia no Brasil? Bom, a tecnologia é impossível dissociar ela ao resultado cirúrgico, né? Não adianta só você pegar o melhor cirurgião do mundo, até porque isso não existe, né? Mas mesmo você pegar uma pessoa que tem uma experiência de 20, 30 anos com cirurgia laser e você operar o paciente num aparelho antigo, você não vai ter o resultado adequado, porque por melhor que seja o cirurgião e as avaliações que foram feitas no pré-operatório, se você programar um laser antigo do grau que você quer corrigir, provavelmente você não vai ter o mesmo resultado que um laser moderno. E é por isso que o Hospital de Olhos Sadala Minganen sempre, desde o início da sua existência, teve como prioridade investimento em tecnologia. Não existe uma medicina moderna sem investimento em tecnologia. E claro que isso custa, né? E hoje a gente tem os melhores lasers que você pode encontrar em qualquer parte do mundo. Então, respondendo a outra parte da pergunta sobre Estados Unidos e Europa, eu posso dizer que a gente não deve absolutamente nada. Inclusive, o nosso laser, não só eu considero, como os dados técnicos dele, é o melhor laser do mundo. Então, a gente não deve nada a ninguém, graças a Deus. Os nossos pacientes podem encontrar aqui o que existe de melhor em qualquer lugar, certo? Então, não só como parte tecnológica, e eu posso dizer, né, pela nossa equipe aqui do Hospital de Olhos Sadala Minganen, que a gente tem realmente uma qualidade médica extremamente avançada. De avisar para as pessoas que estão nos assistindo que a live vai se encerrar agora no Instagram, completamos 1 hora, e que vamos continuar nas nossas redes sociais, no canal do YouTube e no Facebook. Estamos recebendo mais algumas perguntas e eu gostaria de direcionar aos doutores. Tem uma pergunta interessante, se existe a possibilidade de fazer a cirurgia refrativa para quem já fez crosslink? Eu posso responder essa. Vem para mim. Então, em geral, o crosslinking ele é realizado em pacientes com ceratocone. É um tratamento que evita a progressão do ceratocone. Ele enrijece o colágeno da córnea e assim a doença que causa um encurvamento da córnea, a córnea vai ficando bicuda, ela para. Então, ela evita a progressão do ceratocone. Cerato é córnea, cônea, formato cônico, bicudo, então a córnea vai se tornando bicuda. Em geral, esses pacientes, eles não são bons candidatos à cirurgia laser, porque o laser esculpe a córnea, ele vai afinar a córnea para mudar a curvatura. Então, em geral, quando a gente faz crosslinking, a gente está falando de um paciente com ceratocone. Se o paciente tem ceratocone, a gente não vai fazer cirurgia laser na maior parte dos casos. Entretanto, se o ceratocone não é um ceratocone avançado, é inicial,
O paciente tem, em geral, mais que 35 anos de idade, às vezes 40. Dependendo do caso, até menos, mas vamos colocar para a maior parte dos casos. O grau do paciente é baixo, né? E o paciente já fez o crosslinking, quer dizer que a córnea dele já está forte. Muitas vezes é possível de fazer uma correção, uma correção a laser do grau desse paciente. Na maior parte dos casos, entretanto, a gente tenta corrigir o grau, ou reduzir o grau, melhorando a curvatura da córnea com implante de anéis intraestromais. Então a gente coloca um anel dentro da córnea que desentorta a córnea e melhora a visão desses pacientes com ceratocone. É isso aí. Doutor Vinícius, outra pergunta que acabamos de receber. Existe alguma contraindicação para fazer a cirurgia? Existem várias contraindicações, né? É uma arte essa avaliação pré-operatória do paciente, né? do possível candidato. Eu digo, indicar a cirurgia é fácil, o difícil é contraindicar, é você saber quem não deve fazer. E é isso que a gente prima aqui, em avaliar muito bem o pré-operatório. Então, o nosso paciente, quando ele vem fazer uma avaliação em cirurgia refrativa, ele preenche um questionário de perfil, né, onde a gente avalia as expectativas, avalia o estilo de vida do paciente, hobbies, quanto que ele dirige, quanto que ele usa computador, quanto que ele usa celular. Tudo isso é muito importante para você saber quem pode e quem não pode operar. Além dos exames da córnea, né? Como o Mon falou, um paciente de ceratocone, às vezes ele pode operar, mas a maioria não pode, né? E muitos não sabem que tem ceratocone. Eles chegam aqui para fazer cirurgia laser e descobrem aqui no nosso consultório que tem um ceratocone, né? Então isso são detalhes que às vezes exigem experiência do médico para perceber quem não pode operar. E é aí que está realmente, acho que é a grande diferença do sucesso, né? Você operar quem não pode, a chance de uma insatisfação aumenta absurdamente, né? Então, isso é muito importante, realmente ter uma avaliação criteriosa de quem são os candidatos e quem realmente não deve fazer a cirurgia. É muito importante. Doutora Maciele, e para as pessoas que têm catarata, também é possível deixar de usar os óculos? Sim, é possível deixar sim de usar os óculos. A cirurgia de catarata hoje, pelo avanço tecnológico, né, com implante de lentes intraoculares cada vez melhores, cada vez com uma tecnologia mais avançada que propiciam então uma visão para longe, para visão intermediária, visão de perto, que são as lentes multifocais. Hoje, a que implantamos mais é a trifocal, a lente de 3 focos, então para essas diferentes distâncias. Com isso, a gente consegue uma independência praticamente completa, de 100%. 100% a gente não tem na medicina, mas 99,9% dos pacientes. É muito raro que vão usar óculos depois da cirurgia, né? Não que essa lente ela não tenha nenhum efeito, o paciente tem que conhecer também os efeitos, às vezes adversos. São lentes muito boas, o que tem de melhor hoje no mundo, mas que podem ter alguns efeitos como brilho nas luzes, principalmente no começo, os primeiros meses, o paciente vai olhar um foco de luz, um farol, vai ver uns halos. Então, são algumas coisas que também o paciente tem que ter conhecimento que pode acontecer. A visão não é de 20 anos de idade, a visão ela é através dessa lente. Claro que é muito diferente, tem pacientes que perguntam: ah, mas se eu uso óculos, não me adaptei com óculos multifocal, então essa lente eu também não vou me adaptar. É diferente, a produção da imagem é completamente diferente. Então, não é porque você não se adaptou com óculos multifocal que não vai se adaptar com a lente dentro dos olhos. A produção da imagem, ela é diferente. Mas essa lente é que a gente consegue, então, uma maior liberdade, uma liberdade completa aos óculos depois da cirurgia de catarata. Completando, acho que uma coisa bem importante que foi comentado nas entrelinhas aqui, mas que é importante o paciente entender que essas lentes, elas são definitivas, né? Então, para quem está pensando em fazer uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia de implante de lente para deixar de usar óculos, tem que escolher com muito cuidado qual é a tecnologia que vai dentro do seu olho, porque essa lente, em geral, vai ficar o resto da vida. E assim como tecnologia tem diferença na qualidade, as lentes também têm diferença na qualidade. Então, no mercado existem vários tipos de lentes, lentes trifocais, bifocais e por aí vai.
e temos qualidades diferentes de lentes. E também tem aquele fator adaptação do paciente. Você mesmo colocando a melhor lente do mundo, pode ser que você tenha, eventualmente, algum efeito adverso, que você fale, poxa, realmente essa lente está brilhando, a imagem está brilhando demais. Isso pode acontecer mesmo com a melhor lente do mundo. Mas comecem, né, se vocês pensam em fazer uma cirurgia dessa, procurem realmente a melhor tecnologia para implantar nos seus olhos, porque elas vão, em geral, ficar até o final das suas vidas. Exceto em casos extremos, onde a pessoa não se adaptou com aquela visão e a gente acaba tendo que substituir a lente por outra, né? Mas isso é menos do que 1% dos casos. Então, vamos considerar que 99% dos pacientes que implantam lentes vão levar aquelas lentes até o resto da vida. Então, tem que pensar bem qual é o modelo de lente que você vai implantar. Doutor Ramon, poderia explicar para os nossos pacientes que estão nos assistindo quais são os protocolos de segurança que o hospital está utilizando durante a pandemia? Sim. Então, essa pandemia realmente pegou todos nós despreparados, né? Ninguém acreditou que isso ia se tornar algo tão significativo para todos nós, para a vida de cada um de nós. Então, várias atitudes a gente teve que tomar, né? Entre elas, vou citar algumas só que a gente tem modificado aqui no consultório. A gente começou, claro, a atender, cuidar com os pacientes na sala de espera, né? A gente tem um número bem menor de pacientes sendo atendidos nesse momento, para, claro, não ter acúmulo de pacientes juntos na mesma sala, além de desinfecção específica à medida da temperatura nos pacientes que entram aqui no hospital. Alguns colegas estão usando face shield, mas aqui é opcional, aqui no Sadala. Entre outras, né? Claro que álcool entre todas as atividades que a gente faz aqui, desinfecção dos equipamentos. Então são várias atitudes que estão sendo tomadas para cuidar ao máximo com que os pacientes não se contaminem aqui no hospital e também possam estar protegidos, mesmo que a gente tenha algum paciente que tenha algum tipo de infecção viral. A gente realmente tenta evitar com que esses pacientes entrem aqui no hospital ou te transmitam para qualquer pessoa aqui. E antes, né, quando os pacientes chegam, já respondem, quando vão marcar a consulta, já são orientados que se tiverem qualquer sintoma respiratório, adiem a consulta, não venham até o hospital com sintomas respiratórios, né? Claro que nós temos também uma região de atendimento de conjuntivite, é uma região totalmente separada dos outros atendimentos. A gente sabe que a conjuntivite pode ser um sintoma do COVID, uma manifestação, às vezes até inicial, mesmo que o paciente não tenha sintomas respiratórios ou durante o curso dos sintomas respiratórios. Então, claro, se o paciente tem uma conjuntivite, quer vir até o hospital para ser atendido, nós temos uma região específica do hospital que vai atender esses pacientes, que daí lá é um protocolo ainda mais rígido de distanciamento, de proteção individual, com roupas descartáveis para cada paciente. Esse cuidado todo está sendo tomado. Doutora Maciele, a doutora gostaria de deixar uma mensagem para os nossos pacientes que estão nos assistindo? Sim, com muita satisfação, então, que realizamos essa live hoje. E eu queria encorajar os pacientes que têm essa dificuldade visual, né, que têm sintomas visuais, desconforto com o uso do óculos, que façam uma avaliação, que venham ver as possibilidades, né? Como comentamos, é uma cirurgia extremamente segura e pode melhorar muito a qualidade de vida, a sua qualidade de vida. Então, existe tecnologia e que está ao alcance da grande maioria dos pacientes, né? Da grande maioria, é muito difícil a gente contraindicar. Existem casos em que não podem ser submetidos à cirurgia, mas a grande maioria a gente consegue ajudar. E a satisfação de ver o paciente depois é muito grande, é uma troca muito bacana que a gente tem com o paciente, né? De realmente poder ajudar. Então, se você sente essa necessidade, venha e vamos fazer uma avaliação.
Doutor Ramon, qual mensagem gostaria de deixar para os nossos pacientes e para as pessoas que estão nos assistindo? Eu queria agradecer a atenção de todos, a gente sempre está aqui à disposição. Queremos estar cada vez mais em contato com os nossos pacientes, né? Todos eles hoje há anos já têm o nosso WhatsApp, entram em contato. As redes sociais a gente, claro, vem entrando aos poucos, porque acho que é um canal que vem se abrindo cada vez mais e a gente quer estar aqui ao lado dos nossos pacientes para ajudar a esclarecer qualquer dúvida, familiares, muitas pessoas que fizeram cirurgia laser, são as principais pessoas que fazem a propaganda da cirurgia, dizer assim, né? São as pessoas que trazem outras cirurgias para operar, porque a alegria dessas pessoas realmente, na extensa maioria dos casos, é muito grande. E a gente vê no dia seguinte, são pacientes assim que realmente dão um feedback muito bacana para a gente. O primeiro pós-operatório do LASIK é aquele fantástico, aquele momento de alegria que os pacientes, né, enxergam já perfeitamente, na maioria das vezes, já no primeiro dia após a cirurgia, né? Então, é isso. Eu acho que a cirurgia ela ainda traz insegurança para alguns pacientes, mas por desconhecimento mesmo e por não ter, muitas vezes, alguém para estimular e para estar ao lado e mostrar realmente a segurança dessa cirurgia, que é muito grande hoje em dia e pode trazer o benefício para várias pessoas. Então, é isso aí que eu gostaria de deixar. Doutor Vinícius, e qual a sua mensagem o doutor gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente quero agradecer, né, o tempo de vocês, de todo mundo que está nos ouvindo e acompanhando. O tempo de todo mundo é muito precioso e também quero dizer que a gente está honrado por estar aqui, né, nessa posição que é quase que um dom de você poder tratar a visão dos pacientes, não só com cirurgia laser, catarata, mas fazer o paciente voltar a enxergar, independente se é para jogar fora os óculos ou não. Isso é uma coisa que nos dá muita satisfação, muita alegria, e a gente que está aí há 20 anos fazendo isso, faz bem para a alma, acho que faz bem para todo mundo, e a gente está sempre se dedicando de corpo e alma para realmente tratar dos nossos pacientes, nos casos bons ou nos casos não tão bons, eles sempre podem contar com a gente. E eu quero novamente agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com meu irmão, com a minha cunhada, com a nossa diretora, né, excepcional, e comemorando esses 78 anos do Sadala. E eu tenho certeza que o meu avô está lá no céu muito feliz e meus pais devem estar em casa também assistindo. Um beijo para vocês, beijo para minha mulher, que também deve estar assistindo, e meus filhos. Beijão para todos vocês, um abraço e boa noite. A nossa live está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de agradecer a contribuição dos nossos médicos por esse momento tão especial para que ele acontecesse. Estamos recebendo vários depoimentos de pessoas que já passaram por cirurgias aqui no hospital, são feedbacks excelentes, então agradecemos muito o tempo de vocês, agradecemos também todos que estão nos acompanhando e dizer que no dia 17 teremos a nossa segunda live com o Dr. Evandro e o Dr. Virgílio e o nosso tema será retina. Acompanhe nossas redes sociais, a programação. O nosso muito obrigada a todos por esse tempo e até breve.